Olá pessoal, no vídeo de hoje nós vamos abordar o tema da assertividade na comunicação. Algo muito importante da gente trazer para a discussão, uma vez que a comunicação é base para qualquer tipo de relação, seja ele na relação de trabalho, na relação conjugal, nas relações familiares e sociais, assim como um meio, que propicia a ter melhores resultados que possam agregar não só no que se quer transmitir para o outro, mas principalmente em como eu convivo com esse outro. Ou seja, como eu transmito o que eu estou pensando e como o outro recebe isso. Essa assertividade, ela é fundamental para que as relações fiquem mais claras, fiquem sem tantos ruídos, ou que os ruídos eles possam ser consertados e revalidados depois que se comunica exatamente aquilo que se pretende. Eu acho importante trazer uma analogia para clarificar como nós estabelecemos esse tipo de comunicação. Pensemos assim dois tipos de jogos, que é o frescobol, aquele jogo que a gente faz na beira de uma praia, assim como o tênis. Em ambos os jogos nós temos 2 jogadores, 2 raquetes e uma bola. Vamos fazer a analogia de que essa bola seria a comunicação em si. Só que se a gente for perceber, são 2 jogos que têm perfis completamente diferentes. Enquanto no tênis a gente faz um jogo mais feroz em que, de algum modo, um se ganha e um perde, a comunicação por vezes, se a gente pensa na ideia da bolinha, ela precisa ser mais ríspida, mais forte, para poder um ganhar e um perder. Então, trazendo isso para a ideia da comunicação com as pessoas, que modo nós produzimos uma comunicação, uma fala que fere esse outro, que produz ruídos, que traz prejuízos no andamento daquela relação. E se a gente pensar na questão do frescobol, também tem 2 raquetes, 2 pessoas e uma bola, mas para ter um fluir do jogo, que a grande questão do jogo ali é aquela troca contínua da bola naquele ambiente, a gente pensa numa ideia de parceria. Se eu jogo de uma forma muito feroz ou muito agressiva, aquela bola vai sair de cena, vai para fora, e eu não consigo dar continuidade naquela leveza que é o jogar. Então, se a gente for trazer isso para a nossa vida, pensemos assim, nos diálogos que nós estabelecemos de forma acusatória, de forma a culpabilizar o outro e não trazer as nossas responsabilidades e o modo também como a gente se sente perante algo que aconteceu. Numa relação de trabalho, pensemos, o modo como um colega de trabalho ou como o meu chefe veio cobrar coisas de mim e como eu respondo frente a essa colocação. Da mesma forma, numa relação conjugal, por exemplo, em que o outro vem acusando e não consegue transmitir exatamente o que ele precisa. O que eu penso nessa analogia, nessa situação? É que situações em que eu preciso de uma parceria, que na verdade são basicamente quase todas, por vezes a gente de modo descuidado fala com um tom, com um linguajar que fere o outro, que acaba trazendo o quê? Uma disputa, uma rivalidade e não uma relação de parceria. Para tudo fluir de modo mais positivo e agregador, automaticamente a parceria ela vai trazer uma questão de uma relação de semelhança, mesmo que esteja em cargos diferentes, em perfis diferentes, como por exemplo numa questão laboral, mas a questão é uma comunicação fluida e não uma comunicação sempre atravessada por fatores de arrogância, vaidade, rispidez, etc. e tal. Então, para a gente pensar assim, como ser assertivo, eu acho que seria interessante refletir, em vez de chegar e dizer o que você fez é isso, isso, aquilo, eu poderia pensar em expor para o outro como eu me sinto a partir de uma colocação que esse outro trouxe para mim. E aí a gente estabelece que tipo de diálogo? Um diálogo em que o outro, por vezes, repensa em vez de se armar com uma armadura para justamente criticar e abrir aí um conflito, um duelo, tal como no tênis, em que um tem que ganhar, outro tem que perder. Se a gente parte para essa ideia de uma comunicação mais cuidadosa, mais atenta em que eu vou transmitir e como eu vou transmitir, automaticamente esse fluir do diálogo ele vai se dar tal como um frescobol, em que pode haver bolas que saem fora da jogada, mas que ocorreram por um descuido ou por uma questão que possa ser revista, recolocada, e não automaticamente com a principal tônica que seria rivalizar, competir num diálogo com seu parceiro, com seu chefe, com seu colega de trabalho, com seu familiar. Então, assim, eu acho importante a gente rever o modo como a gente atribui o peso das nossas palavras, como a gente vai lidar em diferentes contextos
não deixando de colocar as coisas que a gente precisa e que são importantes, mas como fazer. Então, em vez de chegar no exemplo citado, você fez isso, 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 você pode dizer, eu me senti mal, me senti frustrado a partir de uma colocação que você fez para mim, e automaticamente você abre uma abertura de diálogo com essa pessoa para rever esses pontos da comunicação. Então, a partir dessa reflexão, acho importante a gente pensar assim, dentro do campo da psicologia, que é que eu sempre busco atribuir falas do cotidiano, temas do cotidiano para a profissão. E o que a gente pode ajudar na psicologia as diversas situações que as pessoas vivem. É justamente esses conflitos que se dão nos relacionamentos por uma comunicação que não está sendo assertiva. Ou seja, o que a gente pode buscar dentro de uma terapia para nos auxiliar nisso? É que dentro da terapia a gente vai ampliar esse campo de diálogo para rever como a gente se comunica com o outro. Em vez de olhar só para como o outro está falando comigo, eu também preciso observar o que eu digo, como faço e talvez buscar alternativas de modos mais sábios, mais ponderados, mais cuidadosos, né, nessa troca com o outro. E aí a grande questão que eu deixo, né, que é para a gente pensar isso, que um meio psicológico pode ajudar, né, ou seja, um contexto de uma terapia pode ajudar, mas é a mesma coisa que a gente pode ir lapidando ao longo da nossa vida e observar como a gente se posiciona e como as pessoas vão reagir perante essa diferença da nossa colocação. Em vez de acusar, sim uma colocação de eu me incomodei e como a gente vai resolver isso. Então, sair dessa coisa agressiva e buscar uma coisa mais de parceria, de assertividade. E a pergunta que eu deixo para você, como está a sua comunicação com as pessoas que estão à sua volta, nas relações que você construiu? Reflita, eu acho que é um ponto interessante a se pensar. Então, isso é tudo por hoje, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Temos vídeos novos todas as quintas. Espero vocês no próximo. Até lá!